Olá, boa noite a todos, a todas. Segunda live da semana, deixa eu me ajeitar aqui. Hoje vamos falar sobre ordens da ajuda na escola. Um tema importantíssimo. Se ordens da ajuda já é importante na escola, então, gente, é muito mais importante. Eu vou chamar a Gisela, minha colega de curso, consteladora, para essa live de hoje, importantíssima. Vamos lá, oi Gi! Olá, tudo bom, Tudo e querida? você? Como vai? Tô me ajeitando aqui, peraí. Muito feliz de estar aqui com você, falando sobre um tema tão importante. Muito importante, eu estava falando isso, se esse tema, ordens da ajuda, já é importante na vida, fazer isso na escola, onde a gente está lá envolvidos em tantos sistemas, eu considero que é essencial. Sim, com Obrigada por estar aí certeza. hoje. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você está cheia de atendimentos, de compromissos, mas ó, é uma alegria, uma honra. Quero dizer que você é responsável aí por uma grande alegria dos últimos meses, que foi o começo da minha formação lá com o Renato Bertatti, desde que a gente se conheceu, mas acho que quando você falou, isso já passava tanto assim por mim, mas aí foi quando eu decidi fazer, não é agora, e estou extremamente feliz de estar lá estudando com ele. Então Ai, conta um que pouquinho, Gi, bom. de você, da sua trajetória. Sim, o Renato é um mestre, um grande professor para mim, adoro, realmente eu honro muito e fico feliz que você tenha gostado. Eu fiz a formação com ele. Cheguei nesse caminho por uma questão pessoal minha, com um dos meus filhos, e me encantei profundamente depois que eu fiz o trabalho, depois que eu experimentei o campo. Fiquei realmente surpresa, porque eu era uma pessoa muito resistente. Eu era daquelas pessoas que só acreditava vendo, muito, Vendo. tinha um lado muito racional, tinha um lado que não entendia direito o que estava acontecendo ali, mas que se entregou. E a hora que eu me entreguei ao campo, que eu pude experimentar em mim e ver que realmente tudo acontecia, eu fiquei encantada e quis estudar, me aprofundar, e aí foi assim, realmente encontrar uma missão. É, eu senti exatamente isso que você está falando, assim, me apresentando um pouquinho, que deve ter gente, bastante gente, aliás, da sua audiência. Eu sou diretora escolar, né? Tenho 16 anos aí trabalhando com educação profissional de jovens e adultos, e também quando senti isso, que me faltava alguma ferramenta para os desafios, né? Que a gente vivia na escola hoje em dia, que eram de cunho emocional, de cunho familiar. Eu sempre achei isso, que a gente não consegue deixar a nossa família numa caixinha, o nosso trabalho em outra caixinha e aí ir para a escola, né? Falando aí de escola para adultos, enfim. Ou a gente que trabalha na escola. E aí, conheci as constelações, fui fazer a pós em Pedagogia Sistêmica, né, na Hellinger, aqui no Brasil, na Faculdade Novare. Eu e Gisela fazemos juntas um curso com a Ellen Vieira, que é a nossa Sim. professora queridíssima. Tem algumas colegas aí que já deram oi também no curso. E aí agora também estou fazendo essa formação com o Renato e eu senti isso, eu senti esse campo dele. Não sei se as pessoas vão entender, mas é uma constelação muito profunda, é um acesso, uma permissão, né? De acessar coisas muito profundas em nós, em quem está ali constelando e representando, né? Porque tudo está ali movimentando não só o constelado, mas também a gente. Sim, ele alia a todo esse trabalho uma sensibilidade dele e um conhecimento anterior muito grande, né? Então, ele tem outros trabalhos anteriores à constelação e na área de meditação, respiração, renascimento, vários tipos de trabalho que isso traz para ele uma sensibilidade, uma leitura do campo que é muito impactante e que eu acho assim realmente que me emociona. Sim, eu participei de uma constelação e algo aconteceu que eu ainda não tinha visto, né? Eu não tenho tantos anos assim de constelação, tenho 4 anos, mas ele, em algum momento, o campo se abriu para várias dimensões. Tinha vidas passadas,
daquela pessoa sendo constelada, né? Não o passado, vidas passadas dela própria, não dos familiares, e ela no contexto atual, no mesmo campo. Foi, assim, uma coisa incrível. Ele É mesmo, ele falou, realmente nossa, gente, foi impressionante. lindíssimo. É. Mas, Gi, conta pra gente, assim, hoje eu queria muito, e faz tempo que eu queria trazer alguém para falar sobre ordens da ajuda, porque é algo simples de talvez entender, mas difícil de explicar através das leis sistêmicas. Depois a gente faz o recorte disso para professor, que carrega aí uma necessidade de ajuda, ao meu ver, né, implícita na profissão, é como se a gente tivesse que salvar e dar conta aí do filho das pessoas que nos confiaram ali, né? Mas fica à vontade, a live é sua e conta pra gente aí, por favor. Olha, nós queremos ajudar. Isso é algo natural de todos nós. E por que nós queremos ajudar? Porque nós amamos. Então, por amar tanto, quando nós vemos alguém próximo, alguém que nós gostamos, passando por uma situação difícil, automaticamente nós queremos ajudar. Mas o que acontece? O que está por trás dessa ajuda? E por que muitas vezes, quando nós ajudamos, nós só colhemos ingratidão, a pessoa se ofende, ela não consegue entender a nossa intenção? Primeiro, a gente tem que entender que muito da nossa ajuda diz sobre nós. Nós, muitas vezes, não suportamos olhar a dor do outro. Então, claro que existe a dor do outro, o amor, a vontade de ajudar, mas existe ali uma dificuldade nossa, porque aquela dor, aquela situação toca em algo nosso. E algo que é muito difícil. Então, muitas vezes, nós ajudamos porque nós não conseguimos suportar a dor de ver essa pessoa nessa situação. Sim. Isso acontece muito com os nossos pais, por exemplo, né? Ordens da ajuda, ela atravessa todas as instâncias da nossa vida. Claro que o Bert escreveu esse livro falando da postura do terapeuta, mas as ordens da ajuda, elas estão presentes em todas as etapas, em todos os sistemas que nós fazemos parte, muitas vezes com os amigos, muitas vezes no trabalho e muitas vezes com os pais. E aí a gente passa por um lugar onde, além da gente não aceitar ver aquela pessoa naquela situação, a gente quer tirar essa pessoa de qualquer jeito desse lugar. E isso, o Bert nos mostra como é desrespeitoso. Porque por alguma razão que nós não conhecemos, essa pessoa tem um aprendizado nesse lugar, nessa situação difícil. E quando nós fazemos isso, nós cortamos isso tudo, nós tentamos tirá-la dali, de alguma forma, nós estamos enfraquecendo essa pessoa, porque primeiro nós olhamos para ela como se ela não tivesse a força para lidar com isso. Depois, nós de alguma forma interrompemos esse processo de crescimento, aprendizado, amadurecimento que veio com essa situação para essa pessoa. E depois nós trazemos esse peso para cima de nós. E nós Exato, e nós não temos que carregar esse peso pelo outro. Nós fazemos por amor, um amor inconsciente, enorme, mas esse amor, ele acaba sendo manifestado de uma forma que só piora a situação. E aí, por isso que o outro, também percebendo, mesmo que não tenha consciência, percebendo esse desrespeito, ele reage mal. Ele nos traz, né, um conflito, muitas vezes acaba nos desrespeitando. Então é muito importante entender quais são as regras da ajuda, entender como ajudar com eficiência as pessoas, para que a gente realmente traga força à situação e a nós mesmos, ao invés de tirar força de tudo isso. Eu ia perguntar isso. Via de regra, essa conduta
ela é consciente no sentido de impor essa vontade de ajudar, mas ela é escondida, ela é fantasiada por essa benevolência, né? Por esse, nossa, olha como eu sou bondoso, né? Como que você enxerga isso? Porque o que está por baixo, né, é essa arrogância, né, de que pode deixar que eu dou conta para você, porque você, na verdade, é fraco, né? Você não está dando conta disso. Também tem esse aspecto. Sim, na verdade, nós temos consciência de que queremos ajudar, de que Uhum, amamos e, portanto, queremos ajudar. sim. Mas nós não temos consciência de como deve ser essa postura para que eu não ultrapasse essa linha do respeito. E aí, muitas vezes, nós saímos de um lugar humilde e de um lugar realmente do ajudante, né, Sim. nessa situação, para ir para um lugar que desrespeita e que sim pode ser visto como arrogância. Mas isso tudo é feito de uma forma inconsciente, porque é aquilo que o Bert nos fala, tudo é por amor. Mas Sim. existe o amor que adoece e o amor que cura. Então, quando eu vejo alguém que eu amo numa situação assim, isso ativa em mim uma ferida também minha, algo meu que incomoda e que eu não consigo ver. E aí sim, eu quando vejo, já estou fazendo isso. Então é muito importante ter esse conhecimento, ter esse olhar, para que no momento que vem o impulso, porque ele vai vir para todos nós, mesmo para nós que temos o olhar sistêmico, o impulso vem de querer Sim. salvar, especialmente se são pessoas que amamos muito. Mas aí nós nos centramos e nós percebemos onde eu posso estar, em que lugar eu posso estar, que eu realmente trago uma ajuda, Uhum. e onde os dois têm força, eu e ele, e ninguém adoeça em função de tudo isso, né? E aí sim é o exercício que a gente precisa fazer, de ir para esse lugar. É quase mais fácil eu curar a ferida do outro, me colocar disponível assim, do que olhar para as minhas feridas, né? Inconscientemente, eu não sei que eu tô olhando para as minhas, né? Embora eu esteja, por isso que me incomoda, né? Sim, como é difícil, porque a gente acaba indo para fora quando o movimento deveria ser para dentro. Então, a gente acaba tentando tirar o outro dessa situação, porque a nossa dor de vê-lo assim é muito maior, ao invés da gente olhar para essa dor e tentar entender por que é tão difícil ver o outro nessa situação. Não quer dizer que nós não devemos ajudar. Sim, nós podemos ajudar. Mas essa ajuda, ela tem algumas regras para acontecer. Então, primeiro, o outro precisa querer. Eu não posso tentar ou achar que é certo na vida do outro fazer isso ou aquilo sem que ele queira, sem que ele esteja aberto para isso, sem que ele me peça, né? Então, isso é uma das primeiras regras da ajuda. Eu posso ajudar sim, desde que o outro queira, na medida do que ele precisa e daquilo que eu tenho para dar, porque muitas vezes eu não tenho isso para dar. E eu ultrapasso uma barreira minha, dou mesmo sem ter para dar e acabo ficando ainda mais enfraquecido e piorando toda essa situação. Então, essa é a primeira grande regra que é muito importante de olhar. Agora, existe também uma outra situação que é muito comum, onde o outro me pede ajuda, onde o outro quer ajuda, mas ele quer algo além. Ele quer realmente que eu tire ele dessa situação, Sim. que eu resolva o problema por ele, e ele tenta me colocar nesse lugar de salvador, nesse lugar dos pais, nesse lugar daquele que vem para cuidar de tudo aquilo. E aí é o oposto, né? Então aí sim eu estou sendo solicitada, mas eu preciso entender que ninguém salva ninguém. Essa é a primeira premissa para que eu esteja no lugar certo. A segunda é enxergar essa pessoa e entender que se isso veio para o caminho dela, ela tem força para lidar com esse destino. Quando eu começo a olhar para essa pessoa dessa forma, automaticamente o meu olhar já impacta essa pessoa e ela já ganha força aí. Porque se eu olho com pena,
se eu olho e me deixo levar por esse lugar que talvez ela se coloque de vitimização, eu não consigo ajudar, porque eu aceito esse papel do salvador e eu não tenho essa força, ninguém tem essa força. Então, a outra pessoa, ela de alguma forma me usa nessa relação como uma muleta, e essa muleta não vai fazer bem para ela e nem para mim. Sim. O Gi, e em relação aos pais, né? Porque quando a gente fala de pai para filho, é essa mesma dinâmica. Em que momento eu deixo como mãe de ajudar, né? Eu vou usar ajudar porque eu tô com essa dúvida mesmo. Em que momento eu solto e digo, não, daqui para frente vai com você, né? Olha, a forma como eu vejo isso os pais, eles têm essa função de educar os filhos, de guiar, de dar um rumo, de ensinar os seus valores, do seu sistema, até uma certa idade, né? Então, até essa certa idade, sim, nós precisamos fazer, ensinar e trazer tudo aquilo que é possível, mas chega um momento onde eles se tornam adultos que nós precisamos deixá-los livres para percorrerem os seus caminhos sem o peso de nos carregar, de carregar as nossas bagagens, os nossos enredamentos, as nossas questões. Então, é importantíssimo, a gente chama isso da queda, onde você, naquele momento, diz, agora você pode ir, você segue o seu caminho. E eu confio que você fará o que é melhor para você. Você agora sabe o que é melhor para você. Mas isso é um momento onde esse filho já tem essa maturidade. Porque até então, sim, a ajuda é natural, ela segue a ordem das coisas, ou seja, os pais que são maiores ajudando os filhos que são menores no panorama sistêmico, né? Como nós entendemos a ordem. Sim. Então, é necessário e é importante. Mas quando o filho se torna adulto, nós precisamos fazer isso, porque se nós não fizermos, eles seguem o caminho de uma forma enfraquecida e eles muitas vezes vão seguir tentando nos salvar, tentando carregar por nós os pesos que eles não precisam e que não pertencem a eles. Eu imagino que deve ser complexo esse momento, né? Onde você sente essa missão. Não é uma missão cumprida, porque quem é pai e mãe sempre vai estar nessa posição maior, mas nessa força, né? E quanto a gente precisa, como pai e mãe, ter essa força interior para liberar os filhos, né? Porque muito dessa complexidade é minha, não é do filho. O filho quer ir, né? Sou eu que preciso dele ali. Sim, e ele precisa, os filhos, eles são a renovação do nosso sistema, né? Tem pessoas que usam o termo de que eles são os sonhos dos antepassados. Eu não gosto muito de trazer essa frase específica, porque para mim ela soa com um peso maior, de uma realização de um sonho. Então eu prefiro dizer que eles são a renovação do sistema, porque eles precisam estar livres para fazerem diferente. Porque através de um novo caminho, de repensar certas coisas que até hoje foram válidas e que são importantes de serem reconhecidas, mas eles precisam estar livres para fazerem diferente. Porque é através desse novo olhar, através dessa renovação, que eles vão curar muitas feridas lá de trás. E por isso existem os enredamentos. Eles vêm justamente para que agora, né, nós como filhos, falando do nosso ponto de vista, que às vezes é mais fácil da gente se colocar nessa situação, para que nós agora possamos ter a coragem de nos despedirmos de algumas crenças que foram importantes, que nos trouxeram até aqui, que trouxeram todos os nossos ancestrais até aqui, mas que agora não fazem mais sentido, que não estão mais alinhadas com a nossa alma. Então, é preciso coragem para seguir adiante fazendo diferente, mas eu gosto sempre de frisar que quando a gente chega nesse momento e a gente entende que a gente deve fazer diferente, que a nossa alma pede algo diferente, que a nossa essência vai por outro caminho, que a gente possa olhar para trás com muito respeito, com muita gratidão
por tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Porque se a Sim. gente se despede de uma crença limitante, se a gente se despede de algo que não nos serve mais, com raiva, com rancor, Uhum. minimizando, olhando para isso de uma forma assim, a gente acaba não se desvinculando disso, a gente continua carregando aquele peso. Então, os nossos filhos, eles também precisam ter essa oportunidade. E nós temos um grande papel nisso. Se nós tomamos essa consciência, aí nós podemos dizer internamente: segue para a vida, meu filho. Deixa tudo que é meu comigo, que eu dou conta, segue para fazer o seu caminho. Eu tenho Uhum. certeza que tudo aquilo que eu e o seu pai passamos, vivenciamos, ensinamos, está em você. Mas agora você é livre para criar o seu sistema, para fazer as suas escolhas. E isso é muito importante. Mas é difícil, claro que é difícil, especialmente se nós estamos ainda naquela fase de filhos pequenos, onde nós Sim. estamos dando os limites muito necessários e trazendo tudo o que a gente herdou para eles. Mas a gente pode, sim, em algum momento, começar a se preparar. Eu vivo esse momento, eu tenho uma filha de 16 anos, então já é quase uma adulta, né? Quase nos termos da lei, e está naquela fase de olhar para o vestibular, de saber o que vai fazer da vida, do futuro. Então, muitas vezes eu me pego trazendo coisas minhas e eu falo, opa, peraí, deixa eu me centrar e entender. Então eu falo, olha, tem isso, tem aquilo, mas você precisa sentir dentro de você aquilo que você quer levar adiante. Não, não se deixe prender apenas pelo que você recebeu de nós, mas é um exercício difícil. Eu confesso que é. Ah, eu imagino. As minhas têm 6 e 4. Eu ainda tô nessa fase de me revisitar muito em relação aos meus valores e coisas que eu nem me dava conta, né, Gi? A maternidade faz isso, ela vai jogando na sua cara coisas que estão guardadas há tanto tempo, que você nem sabia que estavam em você. Eu brinco que Sim, em algum momento eu recebi aquela cartilha de como ser mãe da minha mãe, porque eu falava para ela, mãe, todas as mães devem receber essa cartilha, porque vocês são todas iguais, e eu devo ter recebido em algum momento que eu me vejo fazendo como ela, né? Mas eu consigo ser tão grata, porque eu consigo entender tão mais a minha mãe. Hoje em dia, ela tá aqui na live, tá assistindo, né? Meu que pai, todos, né? linda. Nesse processo. Sim. É, Mas a gente só consegue fazer isso e fazer diferente se a gente tiver amor por aquilo que a gente recebeu. Porque aquilo que a sim. gente critica na forma como os pais ensinaram, a gente repete. E é Uhum, engraçado porque às vezes eu digo isso para minha filha, ela fica brava, mas eu falo: olha, isso que você está criticando, você vai sim, acabar repetindo. Então, sim. olhe com outro olhar, acolha, isso é a forma como eu posso dar, é aquilo que eu É. consigo, eu estou dando o meu melhor. E nós Uhum. fazemos isso, os nossos pais fizeram isso. Sim, Eles sim, deram o melhor deles, nós damos o nosso melhor, sim. não existe perfeição, e a verdade é essa, a gente só consegue fazer diferente quando a gente acolhe o que recebeu, valoriza, com Uhum. muito carinho, num lugar de muito acolhimento, tudo isso. E aí a gente fala, sim, acho que quero fazer diferente, mas de um jeito muito pacífico, de um jeito Sim. muito amoroso. Eu tenho uma sorte porque eu converso muito com a minha mãe sobre isso, sobre algumas questões. Eu lembro agora de um exemplo muito simples, mas que é uma coisa assim que eu fiz organicamente, que era eu estudei a maioria da minha vida escolar numa escola católica, né, de freiras. Eu tive aula com freiras, um colégio muito grande na minha cidade. E agora, falando sobre a escola das meninas, eu falei, mas eu não quero um colégio católico. E minha mãe falou assim, nossa, então você ficou traumatizada? Você estudou assim brincando, né? Você estudou, por que agora você está negando isso? E para mim foi uma resposta natural. Mãe, foi incrível ter estudado nesse colégio. Foi o colégio mais bacana que eu tenho os meus melhores amigos. Mas hoje em dia eu quero dar para as minhas filhas a opção da religião. Eu também tive, porque nem sou católica praticante mais, e foi importante aquilo na minha vida, na vida da minha mãe, das famílias. Mas hoje isso é um valor que, por eu ter tido dela, hoje para mim é tão Sim, importante que minhas filhas escolham.
a religião que elas querem. E eu não quero segmentar isso, né? Dizer, olha, vocês vão pôr aqui. Não, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Olha só, vamos conhecer todos, né? Então, isso me deixou tão feliz, tão leve, porque eu fiz isso de uma maneira sem pensar muito, sem racionalizar. Mas talvez isso, porque eu consigo entender a escolha da minha mãe. Foi importantíssimo para nossa família eu ter estudado naquele colégio, né? Sabe, para mim, eu passei por um processo inverso. Quando eu fui escolher a escola para os meus filhos, eu sou de Brasília, então não poderia escolher a minha, porque eu estava em São Paulo. E foi muito difícil, porque eu queria encontrar uma escola como a minha. E eu não tinha essa consciência, mas eu buscava uma escola que fosse exatamente como a minha. Sim. Eu estava, de alguma forma, presa nessa questão sistêmica, né? De dar continuidade e não entendia. Então foi muito difícil encontrar. E eu só pude realmente tomar essa decisão e ter essa escolha quando eu abri mão disso. Eu falei, tá tudo bem, pode ser diferente. Pode ser bom se for Sim. diferente, mas foi um processo difícil. Eu não tinha esse olhar sistêmico, eu não tinha essa consciência, mas só para exemplificar como muitas vezes a gente está preso a um conceito e a gente nem se percebe e nem analisa, nem avalia. Mas a vida traz isso para gente. Sim. Então, nesse momento, eu precisava tomar uma escolha e eu fiz, e hoje eu acho que foi acertada. Pelo menos eu vejo meus filhos muito felizes na escola que eles têm. E, de certa forma, apesar de ser totalmente diferente, eu estudei numa escola brasileira e os meus filhos estudam com um método internacional, multidisciplinar, algo bem diferente, mas eu vejo muita semelhança na questão dos valores, na questão de como eles são vistos e tratados, assim, como eu tenho acesso a tudo isso. Então, de certa forma, mesmo escolhendo algo muito diferente, eu percebi que, de alguma forma, tinha ali alguma coisa de trás das minhas raízes. E o que te era de valor, né? Eu também sempre pensei assim que eu tinha que escolher uma boa escola porque eu não queria que a minha filha mudasse de escola nesse processo de ser numa escola. Porque quando eu tive que sair dessa escola que eu estudei do prézinho até a oitava série, quando eu fui para o ensino médio, ela não tinha o ensino médio, então eu tive que mudar e perdi. Foi um processo muito doloroso, porque nós estávamos há 9 anos juntos, os amigos, os colegas. Então, isso era uma coisa para mim. Eu preciso escolher uma boa escola para que a Isabela não passe por isso, para que eu depois não ache que a outra era melhor e aí eu já vou mudar. Hoje ela acordou e ela tem falado, mãe, eu quero mudar de escola, porque assim, a biblioteca da minha escola é muito pequena. Você entende? Ela quer mudar de escola porque a biblioteca é pequena e eu fico, meu Deus, eu preocupada, assim, em tantas outras coisas, a preocupação dela é a biblioteca. E tá bom, se ela quiser uma escola maior por causa da biblioteca, ela vai ser feliz, é isso, né? Ela vai arcar com isso. E para ela vai ser fluido, para essa geração deles, como eles estão online, vai ser fluido, porque é diferente da gente que não tinha nem internet. Eu tinha que pegar o telefone para ligar, né, para um colega. Por isso que a separação era tão caótica mesmo, porque realmente a gente ia ficar separado, né? Agora não, a gente mora numa cidade que todo mundo se encontra no final de semana, tá todo mundo junto, os pais, então, né, como as coisas ficam fluidas mesmo. E aí já enveredando, né, pela escola, assim, queria a sua contribuição nisso, né? Porque eu acho que a escola ela tem um papel tão importante na nossa vida, na nossa formação familiar, né? Não estou nem falando só nós como indivíduo, mas da família. Eu acho que toda família tem uma escola certa para a família, né? Então não existe o que cabe para a sua família, nem o certo nem o errado, né? Mas eu vejo muitos educadores, eu como diretora escolar, assumindo esse papel de salvadores, né? De ajudadores crônicos, de todas as dificuldades que a gente enfrenta hoje no mundo, que são, né? Dá para rolar um pergaminho aqui das questões que a gente está lidando, né? Como humanidade. Como que você vê isso? Olha, Aline, eu acho que o papel do professor, ele era visto até bem pouco tempo atrás
por muitos professores e até por vários pais, como se ele fosse o responsável por trazer algumas coisas para a criança, por salvá-la em algumas questões, que não é o lugar dele, que não é a função dele. E por ele amar tanto a profissão e amar os seus alunos, e não é à toa que ele está nessa profissão, a gente não escolhe a profissão à toa, existe algo sistêmico atrás disso, dessa escolha. Então, ele naturalmente é uma pessoa que quer ajudar, transmitir conhecimento, trazer tudo isso. Mas existia talvez esse olhar, acho que antes da pedagogia sistêmica, antes do trabalho do Bert, de que o professor ele tinha que dar para a criança aquilo que ela não recebia em casa. Então, se aquela criança não recebe amor em casa, eu preciso suprir. Se ela está tendo um destino difícil, eu preciso intervir. Sim. E hoje a gente sabe o quanto que isso impacta na criança e na família. A gente sabe que isso não traz força. A gente sabe que isso traz mais conflito, mais problema para a criança, né? Então, assim, qual que é a postura que o professor precisa ter? Primeiro, ele precisa ter essa consciência de que aquelas questões da criança, do aluno, que mais tocam ele, muitas vezes tocam de uma forma assim, que ele se surpreende, avassaladora, de que vai para casa e não consegue pensar em mais nada. Eu não sou professora, mas eu sei, eu sinto isso, eu escuto. Então, essa questão, ela toca em algo seu muito profundo. Muito provavelmente algo sistêmico grande. Então, é preciso primeiro criar essa consciência. E depois é preciso entender que o nosso olhar para as crianças, para os alunos, também precisa ser de muito respeito. E qual que é o olhar de respeito? É não ter pena. É entender que essa criança, por alguma razão que nós não conhecemos, está ali no destino dela. E que esse destino traz alguns ensinamentos, muitas vezes, dessa forma. E que ela tem os pais certos para ela tem a família certa para ela. Eu acredito muito nisso. Eu vejo isso todos os dias no trabalho, no campo, no olhar sistêmico. Então, se eu olho para essa criança e automaticamente eu coloco atrás dela, desse aluno, os pais dela, no meu campo de visão interna, eu já começo a desenvolver uma empatia sistêmica por ela. E eu começo a dar lugar para esses pais no meu coração. Porque a gente tem a tendência de julgar. Então, claro, eu tenho um aluno que o pai talvez tenha cometido um delito, um crime grave, está pagando por isso na justiça. Automaticamente o meu lado humano, porque somos humanos e viemos de um sistema que tem suas crenças e valores, e se no meu sistema aquilo é errado, eu julgo então que aquilo é errado automaticamente. Se eu não me centro, se eu não me percebo nesse julgamento e saio disso e digo, opa, está certo, não é certo o que ele fez, mas a justiça está aí para ele pagar pelo que ele fez, e eu olho agora para ele como o ser humano que ele é, e incluo, porque ele é o pai dessa criança, e eu não me cabe julgar essa situação, e eu incluo esse pai na minha visão, e olho para essa criança, e entendo que esses são os pais que ela tem, são os pais certos, e que ela tem a força suficiente para lidar com tudo isso, automaticamente eu vou para o meu lugar de força, o meu lugar onde eu consigo sim ajudar essa criança. Mas não a ajuda que a gente imagina de ocupar esse lugar desse pai, colocar no colo, fazer carinho e tentar dar esse amor que ela não recebeu. É um lugar que eu fortaleço essa criança e que eu digo, eu vejo você, eu vejo seus pais e eu dou um lugar no meu coração para os seus pais. Quando eu faço isso, essa criança se permite amar esse pai com todos os defeitos que ele tem, né? Os defeitos que ela enxerga. E ela começa a olhar para o lado
bom desse pai. Então, aí, através do meu olhar, que enxerga essa força nela, que inclui a família dela, aí sim eu tô ajudando. Porque muitas vezes ninguém mais fez isso por ela. Sim, Muitas vezes a mãe não pôde fazer pela dor de incluir esse pai, os outros da família também não puderam incluir, mas se eu incluo no meu coração e através do meu olhar ela percebe isso, ela se sente livre para incluir. E nós sabemos a importância da inclusão de pai e mãe na nossa vida, porque eu atendo pessoas de todas as idades e muitas pessoas já estão assim realmente com bastante idade e até hoje não conseguiu se permitir amar o seu pai ou a sua mãe, porque uhum, justamente tomou partido de um ou sim, excluiu pelo julgamento o outro, e a gente vê as consequências sistêmicas que vão desde doenças autoimunes até várias outras coisas, porque nós somos a mistura de ambos, e se nós excluímos algum, nós excluímos parte de nós, sim. né? A Vivi traz uma pergunta, e na verdade quase uma afirmação, né? Que ela fala: se a gente acredita, por que que hoje em dia tem tantos pais querendo ensinar os professores a como dar aula, né? Justamente porque os professores saíram desse lugar e estão nessa batalha pelo lugar de pai e mãe, né? Fica esse confronto. E eu me pergunto mesmo, em que momento as famílias deixaram de ser fundamentais dentro da escola, porque naquele colégio que minha mãe me pôs, os pais viviam dentro da escola. E na escola de pais e mestres, no teatro de mães, nos eventos esportivos, nos eventos culturais, sociais. Hoje em dia, os pais ficam: mas eu tenho que ir mesmo? Mas é para eu estar? Não, mas não pode, né? Então, em que momento a gente desconectou isso? Eu não sei, né? Eu acho que a história, né, foi se desenvolvendo para outro lado, É. né, de tirar um pouco. Existem escolas, inclusive, que os pais não podem entrar, eles realmente só quando são convidados nessas ocasiões. E, enfim, cada escola tem a sua dinâmica. Mas o que eu sinto é que os pais, eles, quando eles são olhados, quando eles são respeitados e eles não veem o julgamento, e aí eu digo como mãe, porque eu Uhum. não sou professora, né? A não ser, claro, nos workshops que eu dou com o Bruno, mas não é a minha profissão. Então eu tenho muito mais esse olhar da mãe do que da professora. E eu sinto que quando eu sou vista como mãe e respeitada sem ser julgada, esse professor ganha um lugar no meu coração muito grande. Mesmo que eu não concorde com a forma como ele esteja lidando alguma determinada situação onde existe um conflito, eu me abro para ouvir. Porque eu percebo que eu sou vista, que eu não sou julgada e que ele me inclui. E isso é muito palpável para mim, isso é muito claro em todas as questões e situações. E também é muito claro, às vezes, em que eu me senti julgada e eu Uhum. fui lá reclamar, e muitas vezes eu fui, como eu vou dizer, injusta com o professor, quando eu não tinha esse olhar sistêmico, Uhum. mas justamente por sentir esse julgamento ou sentir que, de alguma forma, o meu filho também não foi visto, porque muitas vezes existe um pouco isso também, a questão de como o professor olha para a criança, né? Muitas vezes ele não enxerga essa criança, ele se sente num lugar de dizer o que essa criança deve fazer, como ela deve pensar e não respeitar isso. Então, quando ele faz isso e também desrespeita a criança, ele desrespeita o sistema. Os Sim. pais sentem na hora esse desrespeito, porque ele saiu do lugar dele. Ele foi para um lugar que é dos pais, né? Uhum. De educar e tudo. Então, claro, ele pode ajudar em muitas coisas, mas quando ele sai disso, aí a coisa complica. Eu já tive uma situação dessas com minha filha, foi um mal-entendido muito grande, mas uma professora, porque não a ouviu pedir desculpas ou algo assim para uma colega, ela falou: olha, se você não recebe educação em casa, eu vou te ensinar. E começou a fazer uma metáfora da árvore, do galho, que a pessoa precisa, que o galho mais novo você tem que torcer quando ele é recente, porque aí você consegue dar forma e tudo mais.
eu fiquei extremamente brava. Eu fui na escola, remarquei reunião com todo mundo, professor, coordenador, diretor e todo mundo mais. Sim. E falei assim, muita coisa. A professora realmente percebeu o quanto ela saiu do lugar dela, pediu desculpas, e foi muito importante esse pedido de desculpas, porque, claro, a gente erra, todos nós somos Sim. humanos e erramos, mas ela saiu totalmente desse lugar e ela quis ocupar o lugar que é meu. Uhum. E isso foi realmente o estopim para todo esse desentendimento. Uhum. Uhum. A Márcia perguntou, a Márcia é uma querida, tá sempre interagindo comigo e ela fala sobre essa dificuldade de como professora acessar os pais, né? Ela não tem conseguido lidar aí com o aluno e acessar o aluno com deficiência, se a gente daria alguma dica. Vou deixar você que é convidada. Olha, Márcia, perceba se você olha para ele com pena. Porque mesmo quando a gente não quer, muitas vezes a gente olha com pena. E a epigenética estuda o poder, né, do nosso olhar no outro. Mesmo que a gente não diga nada, ele sente isso. Então, se você puder primeiro trabalhar internamente essa questão, você vai conseguir olhar para ele e enxergar a força que ele tem. Quando você conseguir transmitir isso através do seu olhar, isso vai fazer muita diferença, porque ele cresce. As pessoas crescem com o nosso olhar. Os nossos pais, por exemplo, quando estão numa posição, muitas vezes invertida, e nós estamos ali dando ordem, cuidando de tudo e tudo mais, e os nossos pais ali enfraquecidos nessa posição, mesmo que eles tenham se colocado nessa posição, quando nós podemos olhar para esses pais, sair desse lugar, ir para um lugar de pequenos e olhar para eles, enxergar a força deles, eles ganham força. É impressionante como o nosso olhar pode impactar. Então, você fez o exercício de colocar os pais atrás, e é muito válido, é muito importante, mas faça esse exercício, e não só com ele, mas em tudo na sua vida. Assim, como eu olho para as pessoas, porque isso às vezes é natural de vir uma pena, mas aí você faz o exercício, opa, peraí, isso não vai trazer força. Então, deixa eu enxergar a força. Por que esse aluno tem essa deficiência? É ficar em paz e se curvar ao destino dele e dizer, ok, por alguma razão que eu não conheço, ele precisa passar por isso. E eu digo sim a isso. Assim como eu digo sim para as minhas questões na minha vida, assim como eu digo sim por ter ele na minha vida. Por algum Sim. motivo eu tenho esse aluno no meu caminho, me trazendo todas essas questões para que eu olhe para algo meu também e diga sim. Então, nada é por acaso. E eu acho que começa pelo olhar. Acho que algumas pessoas aí que já me seguem sabem que eu tenho sentido essa vontade de propagar e tudo que a gente tem aprendido e tem vivenciado, né, tanto na pós quanto no curso da Ellen, e eu comecei a ter essa vontade de fazer um curso, né, de criar um curso do Escola Sistêmica, e aí eu fiz vários conteúdos, nossa, mas eu fui até a estratosfera e voltei, e fui, pensei, meu curso assim estava quase então, uma coisa maravilhosa. E aí eu tava dividindo isso com uma colega que é advogada sistêmica, que foi a Thaís, que eu fiz a live ontem, que é a minha comadre, e ela falou: por que você tá tão preocupada em dar todas essas receitas de bolo, essas técnicas todas que você está falando que você quer dar, esses exercícios práticos? É isso que você tem nos seus cursos de pedagogia sistêmica? É isso que você recebe? Uma apostila de o que fazer em determinada situação? Eu falei, não, não é nada disso. É reflexão interna, é movimento para dentro, é começando por mim, né? E eu voltei tudo atrás do que eu estava fazendo do curso e comecei a bolar um curso que chama Eu, Professora Sistêmica, entendeu? Começa por mim, isso que você está dizendo é tão bonito. Porque, muito obrigada, Márcia, por ter trazido isso, porque às vezes a gente não coloca isso para fora. A gente olha sim as pessoas com pena, os alunos, as pessoas em geral, né? Porque é automático, porque a gente se vê num lugar privilegiado em relação a
aquilo especificamente, né? Aqui nós estamos falando talvez da deficiência, que a gente nem sabe que tipo, enfim, mas quem não tem deficiência se acha privilegiado, né? Ou quem, enfim, X privilégios que temos cada um de nós. Mas eu queria reforçar muito isso, se a gente não começar a olhar para a gente interno, o que que toca, o que que move, não adianta fazer só isso, a olhar os pais através do aluno. Isso vira uma técnica que não vai dar resultado, como não está dando, talvez, Márcia, por isso, né? Talvez falta só esse passinho de você ver o que que te conecta. Por que que você não está deixando isso para lá, né? Por que está te incomodando você não ter esse retorno? Você podia falar, tentei, não deu, né? Mas alguma coisa tá te trazendo, né, esse aluno para perto. Sim, todo o processo começa com a gente. Como De eu disse dentro. antes, a gente não está na profissão que a gente está por Sim. acaso. A gente não está na escola que a gente está por acaso, na função. Tudo isso está dentro da nossa missão. Nós temos 3 missões na vida. A missão pessoal, que é crescer, amadurecer, se desenvolver, crescer como ser humano. A missão familiar, que é aquilo que a gente veio trazer para o nosso sistema, aquilo que através de nós o sistema veio curar. E a nossa missão espiritual, que está relacionada ao nosso trabalho, que é aquilo que eu vim trazer para o coletivo, que só eu tenho e que ele precisa de mim. E dentro dessas 3 missões e desses cruzamentos de tudo isso, né, da nossa jornada, a profissão e o lugar onde a gente está, e todos os alunos que vêm, trazem algum ensinamento. E se a gente puder se abrir, a gente pode entender, porque muitas vezes a gente diz, mas eu não sei, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo, porque a gente está fora. E a gente precisa do silêncio. Não adianta, a gente precisa mergulhar. Não é uma resposta fácil. Às vezes é uma ferida tão antiga, às vezes é algo sistêmico, às vezes alguém lá atrás teve uma deficiência e foi olhado com muita falta de respeito. Sim. Às vezes foi um outro tipo de deficiência, mas que a gente não sabe, nem conhece a história. E de repente a gente abre uma constelação e vê que a gente está honrando esse antepassado. Então, existem muitas respostas para o que está por trás. Mas o primeiro passo é a gente se abrir para sentir. E como que é essa postura prática? Então, na hora que eu estou vendo tudo isso, eu respiro, eu me centro, eu tomo um tempo para mim e digo, sim, está tudo bem. Nesse momento, eu ainda não consigo ver, mas eu digo sim. Só esse sim, bom, não é só, né? A gente sabe que o sim é o tudo. Mas a gente tem esse hábito, antes de conhecer o olhar sistêmico, nossa, mas só dizer sim, isso não vai fazer diferença. Faz. Experimente para uma dor. Você está sentindo um torcicolo horroroso e você diz, bom, eu não aguento mais, eu quero me livrar disso. Você toma todos os remédios, você faz um monte de coisa e continua ali. Persiste ali, persiste ali. Experimenta dizer sim, aceitar, acolher a dor. E tudo na vida, o conflito, a ferida que foi tocada e que está aberta. Então você diz sim, como um mantra. Você vai ver a diferença. E quando você começa a dizer sim, é como se algo se abrisse. E aí vem uma memória, vem uma compreensão, e aí você pode enxergar e, de repente, no futuro, agradecer de coração esse aluno, porque ele trouxe uma cura que você jamais poderia imaginar. É impressionante. E as ordens da ajuda também começam por nós, porque nós temos o hábito de colocar todo mundo na frente, na lista de prioridade. Né? Só que é aquela história, se eu estou bem, eu vou emanar uma vibração, um amor, um respeito tão maior para todo mundo que está ao meu redor. Então eu preciso cuidar de mim. Só que eu preciso cuidar de mim de um lugar muito honesto comigo, um lugar de muita abertura. Eu preciso ter coragem, porque a gente sabe que nesse processo, seja no curso da Ellen, no curso do Renato, nesse processo, a gente leva muitos tombos. A gente vai lá dentro. A gente se descobre muitas vezes arrogante. Sim. A gente se descobre muitas vezes egoísta. E a gente se descobre, acho que o pior de tudo, muitas vezes
vítima. A gente percebe que a gente se vitimiza em algumas situações. Então, quando a gente toma coragem e diz, cansei disso, eu vou sair desse lugar, vou assumir todas as minhas responsabilidades com amor, não me chicoteando, porque também Sim. não adianta eu olhar para mim e falar, agora eu vou cuidar de mim. Aí eu descubro que eu sou uma pessoa que tenho, por exemplo, uma raiva descontrolada. E aí eu começo a ficar com raiva da minha raiva. E fica nesse ciclo. Então eu Sim. primeiro preciso dizer o sim, está bem. Por alguma razão eu tenho essa raiva e agora eu vou acolher. Eu vou dar um lugar no meu coração para essa raiva. Eu vou dizer sim para ela, porque ela vem me ensinar algo. O que que ela está me ensinando? Eu não consigo enxergar sem fazer isso. Então, eu costumo dizer que o olhar sistêmico ele é muito simples. É sempre mais do mesmo, mas é um mais do mesmo muito profundo e muito difícil, que requer muita coragem e humildade nossa, da gente ir para esse lugar aberto, exposto, humilde, corajoso, e a gente sai dele transformado. Transformado. Bom, você sabe, todos nós que estamos aqui, vários colegas que eu estou vendo Vários, feliz a vida com todos aqui, a gente sabe a diferença que faz da gente ter coragem de olhar para tudo isso. E é coragem mesmo, porque essa aí, se existe alguma zona de conforto, ela já era, né? E eu gosto muito da metáfora assim, para eu colocar a máscara na criança, na turbulência do avião, eu preciso ter colocado em mim primeiro, né? Sim, Assim, eu preciso para ajudar o outro olhar para mim, né? Porque aí eu vou saber o que me conecta, o que não me conecta. E nem você, nem eu, nem ninguém, nem o Renato, nem a Ellen, que são nossos grandes mestres, estão nesse nível de não saírem nunca da postura. Essa é a grande beleza, né? A gente vai e volta, sim. vai e volta. Somos todos aprendizes, senão não Sim. estaríamos mais aqui. Então, por mais que a gente suba um pouquinho aí nessa escada, a gente cai de novo e sobe mais um pouco. A vida é esse movimento. Então, a gente aprende algo, a gente aplica, mas a vida fala: peraí, vou te trazer algo para Volta. você, para te dar uma chacoalhada. E ela te dá uma chacoalhada para te Sim, testar se você está firme nisso. E sim. sim, é muito legal essa imagem, porque a gente precisa cuidar realmente da gente, porque também tem um outro lado. Se a gente não está conseguindo olhar para dentro, olhar para o que a gente precisa crescer e aprender e tudo mais, a gente acaba dizendo e colocando a culpa em todos os outros. Então a gente coloca a culpa no parceiro, a gente coloca a culpa nos filhos, e os filhos, eles vêm para Vamos pegar acessar para algo eles. em nós que nós precisamos, eles vêm mostrar algo para nós. São os espelhos, eles acessam cada um de uma forma diferente em algumas feridas. Então a gente coloca a culpa no filho, no chefe, no aluno, a gente vai colocando a culpa nos outros, não por maldade, porque nós todos somos luzes e sombras. Então, nós somos bons e somos maus em alguns momentos. A gente oscila de tudo isso. Todos nós estamos aqui para aprender. Mas se a gente não conseguir começar a olhar para dentro, a gente fica só colocando a culpa em todo mundo, aí desmancha um casamento, Sim. sai do emprego, rompe com os pais, rompe com os amigos, e de repente a gente se vê sozinho e fala: opa, peraí, E o problema do seu lado, o mesmo problema acho que lá. agora, acho que agora eu vou olhar para mim. E Sim. ninguém pode fazer isso, nenhum guru, nenhum mestre, nenhum terapeuta. Eles são pessoas que podem ajudar, mas nós temos que dar o primeiro passo de querer. O trabalho é nosso e bota o trabalho nisso. Hoje eu Sim. tenho sempre medo da live não salvar depois de uma hora, então, assim, queria muito agradecer você. Eu ficaria conversando com você mais 3 horas aqui. Acho que foi incrível a sua participação e é uma mensagem muito bonita para as professoras que vai ficar aí gravada no IGTV para a posteridade. Então, ó, muitíssimo obrigada. Já fica meu convite para as próximas coisas que você quiser falar. O canal está aberto para você. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Foi um prazer, um presente conhecê-la, conhecer tantas colegas queridas que estão aqui, fazer esse Sim. curso em pedagogia sistêmica tem sido realmente muito
prazeroso, muito gratificante. Agradeço o espaço, um tema que é apaixonante. Na verdade, É, qualquer tema sistêmico para mim é apaixonante. Também fico horas falando, mas agradeço muito o espaço, agradeço muito o convite e a todos que vieram aqui, que deixaram, que trouxeram perguntas, compartilhamentos e tanto carinho. é Gratidão. verdade. Um beijo enorme e nos vemos amanhã na aula. Sim, Um beijo, gente. Boa beijo. noite. Boa Até, Gi. noite. Até. Tchau. Tchau, tchau.